Olá, tudo bem? Vamos falar agora do treinamento de ferramentas manuais. É um treinamento muito importante para você que trabalha com manutenção, que trabalha com uma chave de fenda, com martelo, ou outros tipos de ferramentas manuais que são muito comuns na utilização das atividades de manutenção. É um treinamento voltado também para NR12, máquinas e equipamentos, e também para NR31, que trata desse tema que é fundamental. As ferramentas manuais, elas são utilizadas com muita frequência dentro do ramo industrial, do ramo da construção civil, do ramo florestal, ou seja, a todo momento a gente está manuseando algum tipo de ferramenta para fazer manutenção, ou até executar algum tipo de trabalho da área de produção. Então você que está aqui assistindo esse vídeo, seja um técnico de segurança, seja um operador da construção civil, do ramo da mineração, ou também do ramo metalúrgico, do ramo florestal, é fundamental você prestar atenção e verificar que as ferramentas manuais, dependendo da atividade, ela pode ser considerada um risco crítico. Portanto, a sua inspeção, a verificação antes de iniciar as atividades é fundamental. E dentro desse treinamento, nós vamos dar várias diretrizes, várias dicas valiosas de como você prevenir acidentes utilizando ferramentas manuais. Quando nós falamos dos objetivos desse gerenciamento desse risco, que é um risco crítico, é importante a gente estabelecer ali uma sistemática que vai atender os requisitos de segurança para projeto de aquisição de uma ferramenta, construção, armazenamento, empréstimo de ferramentas e também a conservação de ferramentas utilizadas ali para manutenção, para áreas operacionais e também empresas que podem ser contratadas para utilizar esse tipo de equipamento. O objetivo é o quê? Preservar a integridade física dos empregados. É muito comum dentro do ambiente as pessoas utilizarem ferramentas desgastadas, ferramentas improvisadas, e isso pode levar a acidentes graves, acidentes sérios, ou até mesmo a fatalidades. Por isso que devemos considerar a questão da gestão das ferramentas manuais como um risco crítico no ambiente de trabalho. As referências para esse treinamento, a NR12, que fala de máquinas e também equipamentos, a NR31, que trata da segurança e saúde do trabalho na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na exploração florestal e aquicultura. Então, pessoal, é importante entender que quando nós falamos de ferramentas manuais, vários locais, vários segmentos utilizam. Na NR18 também podemos destacar a construção civil, quem vai fazer atividade como pedreiro, como auxiliar, como servente, vai utilizar uma pá, vai utilizar uma enxada, entre outras ferramentas manuais dentro do seu ambiente. Então, esse treinamento ele vai englobar todas as atividades de manutenção ou até mesmo operacionais de pessoas que manuseiam ferramentas manuais. É importante a gente entender algumas definições quando se fala de ferramentas. O que seria ferramentas? Podemos falar que é uma denominação genérica para instrumentos, equipamentos manuais ou até mesmo utensílios utilizados nas atividades de manutenção e também operação. Evidentemente, quando falamos de ferramentas, se associa muito à manutenção. A área de manutenção pode ser a manutenção elétrica, hidráulica, a manutenção mecânica. Eles são profissionais que utilizam muitas ferramentas. Tem ali, é muito comum utilizarem até uma caixa de ferramentas. Só que a operação também, às vezes, né, talvez com uma periodicidade menor, utilizam também ferramentas manuais. Essas ferramentas, nós podemos falar que são peças aí fundamentais para a qualidade, a produtividade das manutenções e também das operações. E por esse motivo, essas ferramentas elas devem estar em estado perfeito de conservação e devem ser devidamente controladas. Muitas empresas hoje já fazem essa gestão de controle, de verificar a conservação dessas ferramentas. Mas a grande maioria das empresas hoje ainda não tem essa gestão adequada para ter um controle e ter as ferramentas aí bem conservadas, garantindo ali a segurança dentro das operações. Quando nós falamos dessas empresas que já têm ali, já está um passo à frente, são empresas que têm até uma ferramentaria, ou seja, um local onde são armazenadas
essas ferramentas, por exemplo, de uso coletivo. E quando tem essa ferramentaria, é fundamental porque geralmente vai ter uma pessoa para cuidar dessa ferramenta. Ou seja, eu preciso de uma ferramenta X, então eu vou até essa ferramentaria e vou solicitar, vou requisitar essa ferramenta e eu vou utilizar essa ferramenta. No final, que eu acabei de utilizar a ferramenta, eu devolvo para a ferramentaria. E essa pessoa é responsável para fazer a inspeção, para verificar se aquela ferramenta está adequada para o uso. As ferramentas de uso coletivo são aquelas ferramentas disponibilizadas para o uso comum a todos os empregados. Então, quando eu tenho essas ferramentas de uso coletivo e tenho uma ferramentaria para fazer essa gestão, facilita muito, né, para que a gente tenha ferramentas adequadas no ambiente de trabalho. Quando nós falamos aí de ferramentas de uso individual, são ferramentas aí disponibilizadas ao empregado para utilização quando da execução das suas atividades. Essas ferramentas elas devem estar controladas e sob a responsabilidade do mesmo. Geralmente, é aquela caixinha de ferramenta que fica com o mecânico, o eletricista. São ferramentas de uso individual. Ele é o responsável por aquela ferramenta e ele vai fazer a gestão daquela ferramenta. E também temos aí as ferramentas de consumo, que é aquela ferramenta utilizada que resulta no desgaste ali inerente à sua função. Por exemplo, brocas, pás, enxadas, alavancas, foices, carrinho de mão, ferramentas de contato, por exemplo, com metal líquido. São diversos exemplos que nós podemos falar, que são ali ferramentas de consumo, que todo mundo ali, né, vai ter acesso a essas ferramentas. E aí nós vamos falar de um detalhe muito importante dentro desse treinamento, que são os requisitos aí de infraestrutura. Quando nós falamos de identificação de ferramentas, principalmente de uso coletivo, é importante entender que todas as ferramentas aí que são de uso coletivo, ela tem que ser o quê? Catalogadas e tagueadas através de marcador. Ou seja, eu tenho que taguear, ela tem que ter um tag, ela tem que ter um número de identificação. Eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma relação dessas ferramentas. Etiquetar de uma forma que a gente consiga rastrear aquela ferramenta. Então, esse código de identificação das ferramentas, ele tem que ser único. E isso é fundamental para mim ter uma gestão das ferramentas dentro da minha empresa. As ferramentas aí de uso individual são todas as ferramentas que são utilizadas por um único indivíduo, né? Ela tem que ser atribuída a um responsável, ela tem que ser tagueada e ela tem que ser linkada àquele responsável. Ela pode ficar ali aglomerada em caixas ou bancadas ali devidamente identificadas e vai conter ali uma listagem das ferramentas conforme ali o código do setor que utiliza aquela ferramenta. Nós estamos falando aqui de um modelo de controle, de um modelo de gestão que algumas empresas adotam, que seria o ideal para todas as empresas que possuem aí ferramentas manuais. Já as ferramentas de consumos são todas as ferramentas de consumo que não requerem ali um tagueamento, que não requer um controle. Mas elas também, não só porque elas não têm um controle, elas têm que ter um perfeito estado de conservação. Tem que ter essa manutenção preventiva dessas ferramentas. Quando nós falamos de requisitos de pessoal, é fundamental a gente falar da utilização de ferramentas. É um assunto muito importante que a gente vai tratar agora. Todos os empregados aí que utilizam ferramentas manuais, eles têm que ter um treinamento específico, conforme o risco e a legislação que vai aplicar a eles. Por isso que toda empresa ela tem que ter o que nós chamamos de quê? De matriz de treinamentos. Ou seja, eu tenho uma função e vou ter um controle para essa função de todos os treinamentos que essa função vai ter que receber. Ou seja, a ferramenta manual é um dos requisitos importantes que a pessoa que utiliza a ferramenta tem que receber o treinamento. Então, o uso de ferramentas por pessoas aí portadoras de deficiência pode ocorrer somente mediante autorização. Então, se eu tenho uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, tem que ter uma autorização do setor de segurança do trabalho e medicina. É também de responsabilidade do usuário a devida inspeção das ferramentas. A pessoa que utiliza tem que inspecionar, por isso que ela tem que receber um treinamento para isso. Ele tem que inspecionar as ferramentas ali que ele adquire ou que ele solicita antes da execução da tarefa.
e também a sua correta aplicação para o fim a qual é destinada. Não pode ter improviso quando fala-se de ferramentas manuais. Não sendo permitido ali qualquer improvisação e devendo devolvê-las limpas. Ou seja, se eu vou até uma ferramenta TRIA, por exemplo, onde cuida das ferramentas da empresa, eu vou pegar aquela ferramenta para utilizar de forma adequada e tenho que devolver ela em perfeito estado de conservação. Se tiver qualquer tipo de problema com aquela ferramenta, eu tenho que devolver e comunicar imediatamente ali ao setor responsável. Quando nós falamos aí de aquisição, de fabricação, toda solicitação, né, de compra de ferramentas, ela deve ser elaborada pela área que solicita aquela ferramenta. Tem que conter ali as especificações técnicas completas, com aprovação ali do designado responsável pela área. Alguns dispositivos aí especiais fabricados pela empresa, eles devem ser testados e aprovados. Ou seja, às vezes a empresa ela manda desenvolver um dispositivo para fazer um içamento, para fazer uma movimentação de carga. Então, antes da utilização, esse dispositivo tem que ser testado para ver se ele é aprovado pela empresa, através aí de um formulário específico da empresa que ela tem que desenvolver. A utilização de ferramentas sem a devida aprovação deve ser tratado como um ato grave, passivo de punição na empresa. Por isso que a empresa tem que adotar esse sistema de gestão robusto para controle das ferramentas. Então, nós temos aqui algumas normas e padrões que nós devemos seguir para a validação da inspeção dessas ferramentas. Quando a gente faz a inspeção, após as inspeções das ferramentas, os itens constantes que a gente vai falar aqui devem receber um selo de conformidade que varia de cor de acordo com o mês vigente. Tem algumas empresas que adotam a cor do mês para garantir que aquela ferramenta ela foi validada, que ela foi verificada naquele mês. Então, esses selos podem ser uma fita adesiva, comum até mesmo personalizada, uma plaqueta colorida, um marcador industrial, uma pintura ou outra forma de identificação padronizada pelo setor ou empresa. Então, as ferramentas manuais têm que ter esse tipo de controle. Então, a gente pode falar, por exemplo, de iluminação de emergência também, chuveiros, exaustores e ventiladores, escadas, plataformas móveis, guinchos, equipamentos acessórios de içamento, conjunto de oxicorte, locais de armazenamento de substâncias perigosas, um equipamento eletroportátil para trabalhos manuais fixos ou móveis, pode receber esse selo de controle para verificar, para atestar que aquele equipamento, que aquela ferramenta foi verificado naquele mês. Então, nós temos aqui um exemplo de normas e padrões, né, que é a validação dessa inspeção, que todos os itens mencionados, ele tem que ter sua validação ali através do selo até o 5º dia útil do mês. Então, as inspeções realizadas a partir do dia 25 podem ser contempladas com o selo referente ao mês seguinte. Então, vamos supor que eu tenho uma caixa de ferramentas. Aqui nós temos uma tabela onde mostra o mês e a cor. Vai do mês de janeiro ao mês de dezembro. Então, por exemplo, o mês de janeiro e o mês de julho, quando eu inspecionar a minha ferramenta, eu vou adotar a cor verde para mostrar que se eu tiver uma auditoria na empresa, eu vou verificar, né, que é a cor verde ali, minha ferramenta ali está com um tagzinho verde. Fevereiro e agosto é a cor preta, março e setembro é o branco, abril e outubro, vermelho, o maio e novembro é a cor amarela, o junho e dezembro a cor azul. Ou seja, eu tenho 6 tipos de cores que eu utilizo durante um ano para garantir que eu tenho uma inspeção efetiva e que a pessoa que é responsável, por exemplo, por uma caixa de ferramenta, ela tem que cumprir, né, fazendo a inspeção. Não é somente a pessoa marcar a cor do mês, ela tem que verificar. Porque a partir do momento que ela colocou aquela cor ali na ferramenta, ela está atestando que ela fez uma verificação, fez uma inspeção visual e aquela ferramenta ali está apta para ser utilizada. Caso a pessoa faça a inspeção e a ferramenta esteja desgastada, esteja danificada, ela deve imediatamente, né, entregar para o setor responsável para dar o destino final àquela ferramenta e ela não mais poderá ser utilizada. Quais que são as responsabilidades quando nós falamos desse procedimento dentro da empresa? Isso é um procedimento que é utilizado em algumas empresas, nem todas adotam,
mas a gente traz aqui dentro do treinamento que é uma forma de você controlar bem a gestão de ferramentas dentro da sua empresa. Então, cabe ali ao usuário que as ferramentas aí estejam em perfeitas condições de uso a fim de evitar acidente com as mesmas. Ou seja, você que é manutentor, que é operador, que utiliza a ferramenta, seja para fazer manutenção, seja para fazer uma operação, tem que garantir que aquela ferramenta foi inspecionada. Se você está recebendo um treinamento, você é responsável por aquela ferramenta, não somente a empresa. A empresa ela tem que te dar as condições de substituir aquela ferramenta, tem que te entregar um procedimento que você vai cumprir. Mas você é responsável pela sua segurança, responsável por cuidar da sua ferramenta. Principalmente quando se fala de manutenção. Cabe, por exemplo, ao supervisor, coordenador ou responsável pela área, garantir que não sejam utilizadas ali ferramentas danificadas. Ou seja, a partir do momento que o operador, manutentor entregou uma ferramenta para o supervisor, ele tem a obrigação de mandar entregar aquela ferramenta para o setor responsável para dar o destino final e garantir uma ferramenta nova imediatamente para a pessoa, né, para quem entregou aquela ferramenta. Então, todas as ferramentas que apresentaram anomalia, por exemplo, fio de corte desgastado, cabo quebrado, ela deve ser retirada de uso e substituída ali por ferramentas em boas condições. Algumas outras responsabilidades, né, é também de responsabilidade aí do requisitante, o usuário, a devida inspeção das ferramentas adquiridas, solicitadas antes da execução da tarefa e sua correta aplicação para o fim que é destinada. Não podemos improvisar ferramentas. Nós vamos ver algumas imagens aí de improviso. Já vimos diversos acidentes que mostram que quando você improvisa uma ferramenta ali, pode acontecer consequências aí severas aí, ou até mesmo fatalidades. Então, as ferramentas, elas devem ser utilizadas somente em trabalhos para quais são ali apropriadas. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, tá vendo? Essa primeira imagem aqui, ó, do lado esquerdo, um improviso para fazer o torque ali, para apertar. Ele utilizou uma ferramenta, né, e para ele ter ali um torque com mais efetividade, ele improvisou. Isso não pode acontecer. A ferramenta pode escapulir, pode atingir o manutentor, pode atingir outra pessoa que está ali e gerar um acidente. E o correto, né, já é uma ferramenta adequada, né, sem precisar de improvisar, sem precisar ali de um auxílio de uma outra ferramenta, que não é o correto nessa situação. Isso é apenas um exemplo, gente. Isso acontece muito, às vezes, dentro da área de manutenção ou até mesmo dentro da área operacional. Jamais improvise ferramentas, porque o acidente ele pode acontecer. Algumas outras normas e padrões e também responsabilidades nós vamos falar a partir de agora. Alguns dispositivos especiais aí que podem ser fabricados pela empresa, às vezes que não tem no mercado, a empresa pode fabricar um dispositivo para fazer uma operação que ela ali não tem uma ferramenta? Pode. Só que antes disso deve ser testado e aprovado antes de sua utilização através de um formulário de uma validação específica. Tem que envolver manutenção, envolver a área de engenharia da empresa, supervisão, a segurança do trabalho tem que estar presente. Então, a utilização desses dispositivos especiais, aí sem a devida aprovação, é um ato grave que tem que ser passível de punição dentro da organização. Então, as ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequadas às tensões envolvidas e serem inspecionadas e testadas de acordo aí com a regulamentação existente ou recomendação do fabricante. Ferramentas de eletricista que nós estamos falando. São ferramentas que têm um isolamento, né, elétrico, e essas ferramentas elas têm que passar por um teste específico, né, por uma empresa credenciada, uma empresa validada, que vai atestar cada ferramenta que ela testou, se essa ferramenta está ou não em condições de uso. Alguns cuidados que nós temos que ter, né? Ferramentas com cabo de madeira, não deve ter ali o cabo pintado a fim de se ter uma boa visualização quanto ao dano do mesmo, né? Tais como trincas provenientes das atividades rotineiras. Então, se eu pinto um cabo de madeira, ele vai atrapalhar ou verificar uma trinca, por exemplo. O responsável pela ferramenta deve garantir o perfeito estado da mesma, solicitando a troca caso aí seja observado qualquer anomalia que possa implicar em acidente quanto ali a sua utilização. As ferramentas aí danificadas não devem ser recuperadas
utilizando-se materiais inadequados. Por isso, permite a ocorrência de acidentes, devendo as mesmas serem substituídas. Ou seja, ferramentas danificadas, eu não posso recuperar utilizando os materiais inadequados. Então, às vezes, a improvisação, colocando material ali que não é compatível com aquele tipo de ferramenta, jamais eu posso fazer isso. As ferramentas manuais, por exemplo, destinadas a corte, como talhadeira, alicate, e as ferramentas similares a esse tipo de material, devem estar sempre afiadas, permitindo menor esforço quando da manutenção, e com isso reduzindo os riscos de acidentes. Então, tem que estar sempre amolada, afiada, para a pessoa fazer menos esforços ali, quando se fala, por exemplo, de talhadeira, alicate. A ferramenta de impacto, como martelos, marretas e similares, devem ser verificadas as condições do cabo, que deve estar sem trincas ou rachaduras, bem como ali a fixação das cunhas de travamento do cabo. Então, às vezes, a pessoa pega uma marreta ali que está sem a cunha, ali a cunha já não está sendo efetiva e aquela ferramenta está bamba. Então, tem que ser verificado isso, né, as condições de conservação do martelo, marreta, quanto também a rebarba metálica, que pode ter surgido por desgaste e impacto. Aquela rebarba que fica ali na borda, da onde que você bate a ferramenta ali, né, a marreta, o martelo. Então, caso não seja possível a recuperação pela oficina mecânica, eu tenho que fazer o quê? Descartar aquela ferramenta. Isso é fundamental. Ainda falando de utilização de ferramentas, gente, é imprescindível ali a limpeza da ferramenta durante e após a conclusão do trabalho. Para que eu faço isso? Eu vou garantir um bom estado de conservação e vou minimizar o risco de acidente. As ferramentas elas devem ser utilizadas de acordo com o trabalho a que se destina. Não é permitido o uso para outras atividades. Então, por exemplo, eu vou usar uma chave de fenda como alavanca ou como talhadeira. Então, a pessoa pega ali a chave de fenda para bater, para utilizar como ferramenta. Não posso. Ou como alavanca, vou utilizar a chave de fenda ali para dar um torque. Então, as ferramentas, por exemplo, de impacto como martelo, marretas e similares, não devem também ser utilizadas como cabo metálico, devido ao fato mesmo não absorver o choque provocado por esses impactos. Esse cabo de madeira não pode estar pintado ali para a gente, às vezes, não perceber que está com trinca, que está com rachadura. Então, são orientações aí fundamentais para garantir. Quando se fala, por exemplo, de armazenagem dessas ferramentas manuais, as ferramentas manuais, em geral, devem ser armazenadas aí de forma a garantir a segurança do usuário em caso de quedas, por exemplo. É obrigatório ao usuário limpar as ferramentas antes da armazenagem das mesmas, minimizando ali os riscos de acidentes. Então, a gente vê aqui alguns exemplos de armazenagem, tá vendo? Caixa de ferramenta, né? Ali a gente vê uma prateleira ali, ó, onde as ferramentas ali estão numa situação que ela pode cair, né? Aqui do lado esquerdo aqui, ó. Então, não pode acontecer isso. Embaixo também, olha para você ver como é que essa caixa de ferramenta está desorganizada. Do lado esquerdo errado, do lado direito correto. Então a gente tem uma prateleira. No lado esquerdo a gente vê que as pessoas colocaram as ferramentas ali de qualquer jeito, ferramentas manuais, e do lado direito uma ferramenta bem armazenada dentro da mesma prateleira. Isso é questão de quê? É a mesma prateleira. É a mesma prateleira. Questão do comportamento do manutentor. Do lado esquerdo aqui é uma caixa de ferramentas, as ferramentas ali todas espalhadas dentro da caixa e aqui uma caixa de ferramenta organizada. Isso faz a diferença. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de onde o pessoal, né, identifica ali o que é cada material, cada ferramenta, né, o quadro ali com a identificação do que vai colocar, onde que vai colocar. Isso facilita a segurança, facilita a produtividade, porque quando eu tenho o local certo para colocar cada coisa, quando eu faço um 5S ou 7S, onde eu tenho uma padronização de onde eu vou armazenar cada ferramenta, isso facilita bastante porque quando eu precisar daquela ferramenta, ela vai estar naquele local. Isso eu ganho em produtividade, em qualidade e principalmente em segurança do trabalho. Aqui nós temos exemplos, né, de padronização das ferramentas. Então, mais um quadro de ferramentas manuais, onde é colocado ali, facilita para a pessoa achar
Quando você entra dentro de uma oficina, por exemplo, é comum as pessoas jogarem ferramentas no chão. Olha que bacana, ele utilizou a parede ali para fazer um painel, um quadro de ferramentas, aonde as ferramentas vão estar, né, de fácil acesso, bem armazenadas e facilita bem a produtividade. Aqui a gente tem as principais causas de acidentes, né? Ferramentas defeituosas causa acidente. Ferramenta com defeito, ela pode, né, não suportar a atividade que ela está fazendo. Ferramentas impróprias para o serviço, improvisação de ferramentas, uso incorreto da ferramenta, a pessoa às vezes não sabe manusear aquela ferramenta, não recebeu um treinamento para isso. Má conservação da ferramenta, ou seja, não faz uma inspeção, tem o controle, tem rebarba, está trincada, guarda em local inseguro ou inadequado, ato inseguro, falha humana, a pessoa que está, né, utilizando aquela ferramenta tem um ato inseguro. Aqui a gente tem alguns exemplos fora do padrão, rebarbas, tá vendo? Na talhadeira aqui, ó, talhadeira com rebarba. Se eu utilizo uma talhadeira com rebarba, o que pode acontecer? A partir do momento que eu estou ali utilizando uma marreta, por exemplo, com uma talhadeira, pode ali romper aquela rebarba e ela ser projetada numa pessoa ou até mesmo no manutentor, no operador que está utilizando aquela ferramenta. Quina viva, ó, são situações fora do padrão, ó, o recipiente que o manutentor utiliza para levar as ferramentas com rebarba. Então, ele sem luva ali, por exemplo, ele pode colocar a mão nessa rebarba, na quina viva ali, e cortar a mão, ou o braço, o antebraço, ou outra pessoa também pode se acidentar. E aí algumas ferramentas fora do padrão, tá? Ferramenta soldada. Aqui a gente tem uma trinca, uma ferramenta manual também, uma trinca grande, né? Então isso aqui não pode acontecer. Falta de batente, a questão de desorganização, né? Ferramentas com rebarba aí também sem organização, sem o 5S, falta de identificação e arrumação. Aí a gente vê dentro de uma manutenção, por exemplo, caixas pesadas aí no alto, essas caixas mal armazenadas, em cima de correias, essa caixa ela pode cair na cabeça de uma pessoa, né? E também uma falta de organização tremenda. E aí nós temos, né, ferramentas utilizadas no cotidiano, por exemplo, dentro de residência, é muito comum utilizar tesoura, chave de fenda, alicate, martelo, chave fixa, furadeira, serrote. Isso tem em toda a residência. Nas nossas casas, temos aí. Dentro da construção civil e metalurgia, muito comum a utilização de martelo, chave de fenda, chave fixa, chave estrela, chave de Allen, alicates, grifo, lima, serrote, ponteiro, formão, arco de serra, martelo, machadinha, marreta, punção, carriola, desempenadeira, cortador de piso, vídia, talhadeira, picareta, turquesa, pá, entre outros. Então, ou seja, dentro da construção civil da metalurgia são diversas ferramentas. Então, se você trabalha dentro dessas áreas, é importante ter o controle, a inspeção, né, a separação, o armazenamento correto dessas ferramentas. Dentro da lavoura, por exemplo, utilizado foice, facão, enxada, trado, roçadeira. Quais os principais acidentes com relação à utilização dessas ferramentas manuais? Geralmente, esses acidentes são de pouca gravidade, por isso não é muito comum serem comunicados e receberem um tratamento adequado. Os principais acidentes são lesões nos olhos, ou seja, uma rebarba de uma talhadeira, por exemplo, pode ter uma projeção nos olhos, quedas das pessoas, dores musculares, ferramentas ali inadequadas, lombalgias, contusões, torções, lacerações pequenas, cortes, etc. Então, aqui a gente tem algumas causas primárias com relação ao comportamento de risco das pessoas, o ato inseguro. Aqui a gente vai listar alguns, por exemplo, eu operar um equipamento, utilizar uma ferramenta sem autorização, sem treinamento, é uma condição de risco, uma decisão errada que eu estou tomando. Utilizar equipamento de maneira imprópria, operar em velocidade insegura, usar equipamento inseguro, né, com conhecimento, né, o equipamento não tem segurança, ferramenta ali, eu conheço, mas utilizo mesmo assim. Lubrificar, limpar, regular ou consertar máquinas em movimento, energizadas ou sob pressão, misturar indevidamente,
utilizar a ferramenta imprópria ou deixar de utilizar a ferramenta própria, tornar inoperantes ou inseguros os dispositivos de segurança, usar as mãos e outras partes do corpo inapropriadamente, assumir posição ou postura insegura, fazer brincadeiras com ferramentas de mau gosto com o colega, não usar ali o EPI, luvas, óculos, proteção facial, isso é fundamental quando está lidando com ferramentas manuais. Descuidar-se no pisar e na observação do ambiente, deixar de prender, desligar, sinalizar. Então, algumas medidas de prevenção agora. É importante a gente arrumar cuidadosamente as ferramentas em painéis apropriados. Sente-se a falta da ferramenta, não há acúmulo sobre a bancada e não ficam abandonadas no chão. Ou seja, quando eu organizo, eu não vou perder ferramenta, eu não vou acumular nada na bancada, eu vou ter uma área de trabalho limpa e organizada com as ferramentas ali. A partir do momento que eu uso uma ferramenta e não preciso mais dela, eu devo colocar já no lugar identificado. Eu não vou ter ferramenta perdida e também não vou acumular ferramenta no meu ambiente de trabalho. E também não vai ficar aquelas ferramentas abandonadas no chão, perdidas no chão. Então, eu tenho que saber aonde que eu vou armazenar essas ferramentas. Ainda falando de medidas prevencionistas, é importante a gente vistoriar regularmente as ferramentas antes do início do trabalho. Escolher as ferramentas e usar de forma adequada, encaminhar para manutenção sempre que necessário. Isso é fundamental. Ao transportar um conjunto aí de ferramentas, utilizar uma caixa de ferramentas com alça, uma sacola resistente sem improvisar ou um cinturão porta-ferramentas. Nunca conduzir ferramentas afiadas ou pontiagudas no bolso. Às vezes o pessoal da manutenção coloca no bolso, coloca na cintura ali, sem ali um cinturão porta-ferramentas. Então, se eu tiver uma queda, eu posso machucar, posso me lesionar com aquela ferramenta. Ainda em medidas prevencionistas, essas ferramentas devem ter cabos corretos, com ajustes ali justos e de tamanho apropriado e livre de lascas. Então, a gente tem exemplos aí de pá, de enxada, de rastelo, de picareta, ferramentas aí que tem os cabos de madeira. Então, é importante manter as ferramentas de corte constantemente afiadas, pois quando as lâminas aí estão gastas, ou seja, rombudas, elas requerem pressão excessiva e marteladas para funcionar. Então, é importante movimentar a lâmina sempre em direção oposta ao corpo humano. Porque se eu tiver ali um movimento errado, eu vou atingir o meu corpo. Então, sempre em direção contrária ao corpo humano, seja meu ou de outra pessoa que estiver no ambiente. Falando um pouco agora de ferramentas elétricas, quando se fala de uso dessas ferramentas, essas ferramentas elas têm que ter a proteção contra choque ou eletrocução. Tem que ter um isolamento duplo, uma tomada de 3 pinos e também interruptores. É importante evitar operar em áreas alagadas ou úmidas, ou seja, a energia elétrica. Eu não posso ter energia elétrica em local encharcado, em local molhado. Isso pode causar choques elétricos na pessoa que está fazendo a atividade. Então é importante usar luvas, botas apropriadas para fazer esse tipo de atividade. Nunca carregar ferramentas pelo fio, tá? Com uma furadeira, por exemplo, e a pessoa carrega ela pendurada no fio dela ali. Jamais pode fazer isso. Nunca desconectar uma ferramenta com puxão. Então eu liguei a furadeira ou lixadeira numa tomada, aí eu fico com preguiça ali de andar 3 ou 4 metros, eu puxo aquele cabo ali da energia dela. Jamais eu posso fazer isso. Sempre desligar as ferramentas quando elas não estiverem em uso. Às vezes as pessoas estão fazendo atividade, para almoçar, deixa aquele monte de fio ali, conectado numa extensão, por exemplo. Então é importante eu desmobilizar tudo na hora que eu parar para lanchar, para almoçar, para que, se chegar uma pessoa que não é daquela área ali, não sofrer um acidente ali, acionar aquela ferramenta ali de forma acidental. Como antes de operar ou trocar acessório, eu tenho que desligar essa máquina de equipamento. Ferramenta danificada deve ser removida do serviço e deve ser fixado o aviso, não use. Certo? Então é muito comum, às vezes, a pessoa da manutenção elétrica, por exemplo, tem ali
as ferramentas manuais que são isoladas, aí o eletricista não serve para ele mais, que ela foi reprovada, vai passar para o mecânico, por exemplo, jamais a gente pode fazer isso. A ferramenta ela tem que ser descartada, ela tem que ir para um setor que vai cuidar para dar a destinação final ou fazer manutenção dessa ferramenta. Então, algumas dicas aí para trabalhos preventivos com ferramentas manuais. Importante, gente, algumas recomendações finais desse treinamento. Use sempre ferramentas adequadas e apropriadas para a sua atividade. Não improvise. Nunca utilize ferramentas gastas ou defeituosas. Solicite ali o reparo ou a troca quando essas ferramentas estiverem danificadas. Não improvise e nunca force ferramentas manuais em direção a partes cortantes. Quando não for possível, proteja o material cortante. É importante você conscientizar de que trabalhar com segurança e concentração é uma necessidade sua. A máquina não pensa. Você sim. A máquina ou ferramenta, a responsabilidade do manuseio é seu. Então você tem que ter o controle sobre aquela máquina ou ferramenta. Inspecione as ferramentas, parafusos e porca, certificando suas condições de qualidade. E após o término da atividade, mantenha as ferramentas limpas e guardadas organizadamente. Pessoal, em toda atividade a ser realizada, as ferramentas manuais devem fazer parceria ao uso de EPIs. Não basta eu ter somente as ferramentas em bom estado, inspecionadas, tagueadas e não utilizar o equipamento de proteção individual. Tem que andar junto essas duas situações. Tenha certeza, antecipadamente, de como realizar um trabalho corretamente, sem a mínima possibilidade de você se machucar. Planeje o seu trabalho. Finalizando, quando se fala de política de segurança, o sucesso da prevenção de acidentes do trabalho está no comprometimento e aplicações de exigências no uso de todos os dispositivos, métodos e procedimentos adotados. Pratique a prevenção. Então, nós finalizamos aqui o treinamento de ferramentas manuais. Todo profissional operacional e principalmente manutenção sempre vai ter uma ferramenta na mão na hora que está utilizando a sua atividade. Quando estiver com essa ferramenta, antes de pegar, visualize essa ferramenta, faça uma inspeção, verifique se essa ferramenta é adequada. Não improvise ferramenta. Se aquela atividade precisa de um outro tipo de ferramenta e você não tem naquele momento, adie a atividade, peça à empresa para estar adquirindo a ferramenta adequada para você fazer a sua atividade com segurança. Se você gostou desse treinamento, gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. É muito importante você fazer esse trabalho para ajudar a gente a divulgar cada vez mais a saúde e a segurança do trabalho. Deixa aqui seu comentário, sua crítica e também a sua pergunta, caso esse treinamento fez sentido para você. Um forte abraço e até o próximo treinamento falando sobre segurança do trabalho. Até mais.